Olá pessoal, tudo bom? Novamente, né? Não gostei. Vai direto, depois corta, não? Deixa eu ter mais fácil. Vamos lá de novo. Conta. Olá, bem-vindos ao Fer com Logos. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Novamente, sou a Fernanda, tenho 31 anos de idade, nasci no dia 15 de março de 1994. No decorrer da gestação da minha mãe, não foi constado que eu era uma criança com deficiência. Então, tanto para os médicos quanto para ela, foi uma grande surpresa. Ao eu nascer, eles me mostraram para minha mãe e falaram: olha, nasceu assim, estamos levando para a incubadora. E assim eles me levaram. Nesse processo, eu fiquei na incubadora, eles fizeram os procedimentos que precisavam, foram falar com a minha mãe e nesse momento eles me trocaram. Então, eu fiquei em algum lugar daquele hospital e apresentaram outra criança para os meus pais. Eles identificaram que não era eu e eles me destrocaram. Algo muito interessante sobre a minha história é que a minha mãe ela tinha uma grande dificuldade em engravidar. Então, ela fez uma oração e falou assim: Senhor, mesmo que venha um pouco tortinha, eu cuido. E, de fato, vim com uma deficiência. A minha deficiência, como eu já disse no outro vídeo, ela se chama artrogripose congênita múltipla dos músculos, que é porque eu não me movimentava no útero da minha mãe. E aí, os meus membros, eles não foram bem desenvolvidos. A partir desse momento, vem uma série de cirurgias que eu precisei fazer no decorrer da minha vida. Eu fiz um total de 6 cirurgias. Uma delas, eu operei os braços e as pernas ao mesmo tempo, todas com o objetivo de correção. E a última, na qual eu tinha 10 anos de idade, foi a que mais me assustou e me afastou desse cenário de cirurgia. Com 10 anos de idade, eu fui internada e a ideia era fazer a cirurgia nas 2 pernas ao mesmo tempo. Os meus pais tinham pedido para que não fosse assim, mas eles não escutaram, então eles acabaram fazendo da maneira como achavam que deveria ser. Minha mãe me conta que nesse dia da cirurgia eles operaram a perna esquerda. Quando passou para a direita, eu acordei, porque eles não deram anestesia o suficiente. Eu não me lembro desse episódio, só que eu entrei em coma, então a minha pressão caiu para 3,7. Eles tiveram que fechar todo o procedimento da cirurgia, tanto que a minha perna ela não é igual em tamanho por conta disso, e eu fui parar na UTI. O que eu lembro desse período da UTI é acordar cheia de máquinas com um tubo na boca e do meu pai molhando os meus lábios com gases para que eu pudesse me hidratar de alguma forma, porque eu não podia consumir ou beber nada, né, por conta desse tubo. Então foi uma experiência muito traumática para mim, porque até hoje eu tenho a sensação desse tubo saindo, eu tenho a sensação do hospital, o cheiro também do hospital, ele ficou muito marcado em mim. E os médicos na época viraram para os meus pais e falaram que eles não poderiam fazer mais nada por mim, que se eles tinham fé em Deus, que eles rezassem. Então toda essa experiência, ela não foi só traumática e marcante para mim, mas também para a minha família. E nós vimos que não valia a pena ficar fazendo tantos procedimentos cirúrgicos, sendo que a minha vida estava em risco. E em prol do quê? De poder andar? De poder ter mais, de talvez levantar o braço ou não? Sendo que a vida pode ser uma adaptação, a gente pode transformar a nossa vida. E foi diante desse transformar também que eu comecei a entender sobre independência. Como vocês sabem, eu não andei, mas eu tive uma progressão de cadeiras. Eu comecei arrastando no chão, depois eu tive um skate, depois eu tive uma cadeirinha de plástico. E o meu pai montou para mim um banquinho, que ele tem 3 rodas, eu fico em cima dele e mexo com as pernas. Então foi o meu jeito de andar. E com 15 anos de idade eu ganhei a minha primeira cadeira de rodas motorizada. Então o meu andar ele foi diferente. Aí na minha história eu fui compreendendo que as adaptações, eu fui compreendendo que dá para dar um jeito e no final as coisas dão certo. No meu período escolar foi muito marcante por vários motivos. Um deles é que desde muito nova minha mãe lutou para que eu estudasse em escolas regulares,
Hoje em dia nós podemos ter as escolas com muita inclusão, mas antes não era assim. Então as crianças com deficiência, elas eram mandadas para uma escola e as crianças sem deficiência eram mandadas para outra escola. Minha mãe sempre batalhou para que eu estudasse em escola regular. Então foi entendendo quem eu era que eu fui tendo as minhas experiências. Só que essas experiências, elas não foram só positivas. E quando eu digo positivas, eu aprendi a ler em casa com um livro de cabeça para baixo, depois minha mãe virou o livro pro lado certo, eu comecei a ler. Os professores que foram maravilhosos comigo, sempre acreditando no meu potencial. Os colegas e os amigos que eu fiz no decorrer de todos os anos, que não me desamparavam, não me deixavam sozinha. Todas essas pessoas, elas fizeram da minha infância e adolescência algo extremamente marcante e importante e que fez eu entender que eu podia muito mais. Só que ao mesmo tempo, eu era atravessada por todos os preconceitos e por me sentir sempre na margem da sociedade. Então, nesse processo meu de vivência escolar, eu no começo não tinha minha cadeira de rodas motorizada e eu aprendi que precisava ser forte. Então eu tinha a cadeira manual, na qual os meus colegas me empurravam. Na escola, antes da cadeira motorizada, eu ia de banquinho. E eu já sofri muito bullying, né? Eu já fui alvo de muitas piadas. Piadas essas que geraram feridas muito grandes em mim. Só que eu fui criada com um discurso que ele era muito poderoso na época, mas eu carreguei ele por tanto tempo que acabou virando um escudo. Eu aprendi que eu precisava ser forte, que eu precisava me defender. Então, desde o prézinho, minha família já era convocada na escola para poder apartar alguma confusão que eu tinha me envolvido. Às vezes eu era chamada de aleijada ou algo do gênero e eu me colocava, eu respondia, eu não deixava barato. Então eu fui aprendendo que se eu não me defendesse, ninguém ia me defender. Na verdade, na escola a gente vai aprendendo que criando bons amigos, os amigos começam a te defender também. E nesse processo eu tive que aprender a ser forte, e aí eu fui forte demais. Eu dificilmente mostrava as minhas vulnerabilidades, a não ser que alguma coisa estivesse me incomodando muito, muito, muito. Então, dentro da minha história, eu fui entendendo que se eu não fosse forte, eu seria derrubada pela vida. E não era assim. Na verdade, existe espaço para uma Fernanda frágil, existe espaço para uma Fernanda que chora, que ri, que se diverte, mas que também quer ficar quieta, que também não quer ser tão sociável. Eu fui aprendendo no decorrer da vida. A escola em si, desde o pré até o ensino médio, ela foi importante em vários aspectos. Não só no aspecto educacional, na qual, de novo, eu tive excelentes professores, mas também no aspecto de vínculos. Então, os meus amigos da escola, eles foram pessoas, assim, extremamente importantes, eles me impulsionavam demais. E era divertido. Eu acredito que todos os meus amigos, na realidade, sejam os da escola, sejam os que cresceram comigo, eles conseguiam ver a Fernanda, além da deficiência, muito mais do que a própria Fernanda. Porque muitas vezes eu me comparava ao ponto de não saber quem eu era. Eu achava que eu era a cadeira de rodas. E apenas a cadeira de rodas. No decorrer do tempo, tive vários atravessamentos. Meus pais passaram por situações muito difíceis no casamento deles. Teve o nascimento do meu irmão. Tive um mundo de coisas acontecendo. E quando eu terminei a escola, por volta ali, né, dos 17 anos, quando eu fui fazer os meus 18, eu não quis entrar em nenhuma faculdade. Eu não estava bem, eu estava passando por muitas situações difíceis e eu entendi que não era o momento. Então eu fiquei 2 anos sem estudar cursos grandes, eu fazia apenas o curso de inglês e eu fui atrás de uma carreira. Quando eu fui atrás dessa carreira, eu comecei pensando em nutrição, pensei em direito e parei na psicologia. E a faculdade de psicologia, ela foi importante para mim em muitos aspectos. Primeiro porque foi a primeira vez que eu comecei a ir sozinha para os lugares. Então, na época da escola, as vans me levavam.
E na faculdade eu tinha que ir de transporte público, então eu comecei a ter essas experiências que também foram desafiadoras. De elevador não funcionar, de alguns motoristas que na época não me conheciam tão bem não querer me levar. Só que ao mesmo tempo foi um período que eu fiz grandes amizades com outros motoristas. Motoristas esses que se certificavam dos elevadores estarem funcionando pro horário que eu fosse pegar o ônibus, porque eles sabiam que eu acordava muito cedo. Motoristas esses que fizeram da minha vida assim muito mais fácil, porque querendo ou não, sem rede de apoio é muito difícil ir para qualquer lugar. E aí pensando na minha história, imagina, né, que se eu não tivesse todos esses apoios, talvez eu teria desistido. Então a faculdade de psicologia ela vai me mostrando sobre independência, sobre sair e perder um pouco da inocência do ensino médio. Eu lembro que uma vez o professor estava dando aula e eu, professor, eu posso usar o banheiro? E ele, você não tem que me pedir para usar o banheiro, você já pode ir usar o banheiro. Então eu fiquei, meu Deus, tanta liberdade. Então assim, foi algo muito diferente. Passada ali a faculdade, os 3 primeiros anos, no final do 3º ano, a gente descobre os estágios maiores, vamos dizer assim. Então nós temos a clínica escola e temos o hospital psiquiátrico. Eu moro em Embu das Artes. Um dos meus estágios era na Pompeia e o outro era em Pirituba. Eu lembro que quando eu descobri onde é que seriam esses estágios, eu voltei muito assustada. Porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu não conseguiria. Eu segurei o choro da hora dessa reunião na escola até chegar em casa. E eu lembro até hoje. Minha mãe tava passando roupa. Eu entrei e falei, mãe, eu vou desistir da faculdade. Não tem como. E aí a minha mãe, Fernanda, o que aconteceu? E eu contei pra ela onde é que seriam esses estágios. E aí ela falou, você não vai desistir, a gente vai dar um jeito. Meu pai chegou e aí ele falou, nem que eu te amarre na cadeira de rodas, você vai sim fazer essa faculdade. A gente amarra na cadeira, te coloca no carro e você vai terminar. E aí eu fiz a experiência de nas férias, descobrir onde é que era o estágio da Pompeia, fui sozinha para saber o trajeto. Não consegui fazer a mesma coisa pro de Pirituba, mas deu certo. Só que também existiam muitas dificuldades nesse processo inteiro. Ao fazer os estágios, como era longe, teve um dia muito específico que me marcou muito e hoje eu entendo que aquilo foi uma violência muito grande. Eu saí de casa num horário ok, eu acho que eu tinha saído de casa mais 5h da manhã. Tentei pegar o ônibus, o elevador não funcionou, tive que pegar o ônibus em outro lugar. Cheguei na Teodoro Sampaio, fui pegar o ônibus, tinha tanta gente que não deixaram eu embarcar. Tive que ir para um ponto que era mais distante do que eu costumava pegar e mais solitário, porque não tinha tanta gente, para ter a chance de embarcar. E eu cheguei atrasada no estágio. E eu lembro até hoje que a supervisora da época olhou pra mim e falou, olha, Fê, sai mais cedo. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vira e chegue cedo. E aí a supervisora ela falou pra mim que não podia dar conta disso, né? Que eu tinha que me virar, então eu comecei a sair de casa mais cedo. E eu lembro que assim, aventuras da faculdade, gente, eu poderia passar aqui horas falando. Teve um dia que meu pai pegou o guarda-sol, aquele mesmo de praia, pra poder me levar no ponto de ônibus pra eu não me molhar. Teve momentos em que o elevador despencou comigo em cima. Teve a cadeira rodando dentro do ônibus porque o cinto soltou. Então, assim, passei por muitos desafios para poder concluir a faculdade. Só que nesse decorrer, né, desse período, eu também encontrei pessoas que me ajudaram bastante. Eu nunca vou esquecer do dia que a Ive pegou o carro do marido dela, que é uns carros grandes, ela pegou umas madeiras e falou, a gente vai pro Pinel Sim, que era o hospital psiquiátrico, e aí a gente foi, ela colocou a cadeira lá, a gente foi pra lá, eu não conhecia o trajeto ainda, e ali foi uma grande aventura. Só que também passei por uma outra situação. Nesse hospital psiquiátrico, ele não tinha acessibilidade. Então eu tinha aula de manhã, eu me certificava de tomar água mais ou menos ali até 10 horas da manhã. Depois disso eu não tomava mais água porque não tinha um banheiro acessível. E aí eu só poderia beber água de novo em casa, porque eu poderia usar o banheiro. Então assim, eu tive que fazer grandes sacrifícios na minha saúde, né? Tomando anticoncepcional, cartela emendada para poder não ficar naqueles dias, porque eu não teria como me trocar com facilidade.
a questão da água, a questão do banheiro. Então tudo isso eu precisei ainda abrir mão de mim, da minha saúde, para concluir a faculdade. E eu digo que dentro desse cenário foi grandioso porque eu conheci de fato pessoas maravilhosas, a Ive, a Ana Paula, o Eduardo, a Jéssica, que é uma amiga minha que faleceu, a Leonie, enfim, muita gente. Se desse eu citaria todos, mas sintam-se citados. Mas também foi muito difícil olhar para trás na minha terapia e perceber que eu precisei me adaptar a um ambiente que deveria ser adaptado para mim. Que poderia ter sido um pouco mais fácil, poderia ter saído com menos traumas, vamos nos dizer. Ao terminar a faculdade, eu achei que eu teria trabalho. Eu tinha certeza absoluta que se eu tivesse um diploma, eu conseguiria qualquer trabalho. Porque era isso, né? Eu estava na escola, eu não podia trabalhar por conta do benefício que minha mãe recebia para poder ficar em casa, então se eu trabalhasse de carteira assinada eu ia perder esse benefício. Então eu pensei o quê? Vou fazer a minha faculdade, vou ter o meu diploma e quando isso acontecer, eu vou ter trabalho. E eu juro para vocês, o meu sonho era trabalhar de carteira assinada. Era assim, sonho de princesa. Ter horário de almoço com os colegas, ter os desafios de um trabalho. Na minha cabeça, o sonho de princesa era esse. Acho que vocês já assistiram o filme O Diabo Veste Prada. Pra mim, a vida daquela assistente era a vida dos sonhos. Depois eu percebo que existem muitos problemas ali. Mas na minha cabeça, era a vida dos sonhos. E eu lembro que quando eu estudei secretariado, também estudei secretariado, técnica em secretariado, a gente assistiu esse filme, a professora falou, nossa, é mais ou menos essa vida que vocês vão ter caso vocês optem pela carreira. Então, assim, eu sei que é problemático, muito problemático, mas pra mim era um sonho. Só que não foi isso que aconteceu. Quando eu terminei a faculdade, eu fui de porta em porta mandar currículo. Eu fui em várias clínicas, eu mandava currículo online, eu fiz de um tudo para conseguir. E a resposta era a mesma. Por conta da sua deficiência, nós não podemos te acolher aqui. Por conta da sua deficiência, você não vai poder trabalhar. E muitos podem dizer, Fernanda, mas eles estão se assegurando de algo. E eu já escutei isso, tá? Um hospital me ligou uma vez para perguntar se eu podia fazer a entrevista. Falei que claro, eu fiquei super animada, era um hospital grande, renomado. Só que eles fizeram assim, qual é a sua deficiência? Aí eu, artrogripose múltipla, congênita, os músculos. Então, pra sua deficiência a gente não tá pegando. E eu lembro que eu levei uma vez esse exemplo pra uma professora, ela falou, mas você tem que entender que a empresa tem as suas exigências e tudo mais. Só que assim, uma pessoa com deficiência não é um cardápio, não é algo que você escolhe e contrata. É pessoa. As pessoas esquecem disso. A humanidade esquece que pessoas com deficiência são pessoas. Então, eu lembro que quando eu fui mandando os currículos e fui recebendo as negativas, e as negativas eram sempre sobre a minha deficiência, aquilo foi minando a minha esperança na carreira, minando a minha esperança em ser psicóloga. Enfim, tivemos um momento ali do terapia online. Em 2019, encontrei uma plataforma que eu sempre vou falar dela, que é a Psicologia Viva. Eu tinha 4 pacientes no começo. Cheguei em casa uma vez, falei pra minha mãe que eu desisti de tudo, nem plataforma, nem nada, porque se eu não conseguia trabalho por conta da minha deficiência, quem é que ia querer passar comigo? E aí minha mãe falou, tenta. Então eu tentei, aí a plataforma da Psicologia Viva foi me ajudando. E eu tive meus 4, 5 pacientes ali no final de 2019, meio de 2019. E 2020, que foi o ano da pandemia, ninguém imaginava o que seria 2020. Eu acho que era inimaginável que viveríamos tudo o que vivemos. E foi muito triste, eu perdi pessoas maravilhosas nesse processo. Mas em termos de carreira, foi aonde eu me estabeleci. Então 2020 eu lembro que eu atendi assim de março até dezembro direto. Porque eu não sabia que eu podia tirar férias, né? A psicóloga me ensinou depois que eu podia. Mas eu atendia e eu não entendia a grandiosidade daquilo que estava acontecendo no sentido dele. Eu tava entendendo o que era ser psicólogo, eu tava entendendo o que era ser essa Fernanda que podia atender e ajudar pessoas. Então em 2020 foi o ano que eu consigo dizer que foi o grande boom na minha carreira e fez eu entender o porquê a psicologia e o porquê escutar pessoas.
Porque por muito tempo eu não fui escutada, por muito tempo a minha dor não foi validada. Então, na psicologia, eu entendi o meu sentido da vida. Tão qual também, através da psicologia, que no caso é com a minha psicóloga, minhas, né, porque eu tive 2 psicólogas excelentes, eu entendi que eu não era a cadeira de rodas. Eu entendi que eu era e sou a Fernanda. Que a cadeira de rodas, ela faz parte de quem eu sou. Que não é porque eu não consigo levantar o braço, tão qual outras pessoas conseguem, que eu não posso fazer os meus movimentos, que eu não posso tentar fazer as minhas coisas. E foi a partir desse pensamento e dessa construção terapêutica, dessa construção do meu eu, que eu comecei a dar sentido para minha vida. E aí é que entra 2 coisas extremamente importantes no meio disso tudo. Primeiro, o eu poder morar sozinha. Hoje eu tenho o meu canto, hoje eu tenho o meu espaço e eu fui aprendendo a usá-lo. Então, quando eu usei o micro-ondas pela primeira vez, foi um grande evento para mim. Poder usar o meu escritório para poder atender foi algo maravilhoso. Ter o meu espaço, ter o meu canto, fez eu entender que eu sou uma mulher completamente competente para ter a minha independência. E outra coisa que fez eu entender ainda mais profundamente sobre o sentido da minha vida foi a logoterapia. E eu vou deixar para explicar sobre a logoterapia num outro vídeo, mas através da logoterapia eu entendi que os sofrimentos da minha vida fizeram com que a minha vida tivesse sentido. E por isso que das vezes que eu tentei desistir de viver, eu entendo que eu não queria sentir a dor. Eu não sabia como transformar essa dor em algo maior. E a logoterapia me mostrou que o sofrimento, ele dá sentido. O sofrimento, ele transforma. O sofrimento, ele vai fazer com que a vida ela ganhe um outro olhar. Fernanda, é pra viver chorando, triste, depressivo? Não é isso. Mas você vai passar por situações muito difíceis na vida e você pode fazer dela algo muito maior, algo muito grandioso. Então, é isso, né? Esse é um pouco da Fernanda, da minha história. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha acompanhado até aqui. E compartilha, comenta o que você achou do vídeo, o que você quer compartilhar sobre você. E eu espero que nessa jornada possamos juntos continuar dando sentido para a vida.